pessoal do Resolva aí, tudo bem? Então, a minha aula de hoje é sobre o período composto. E eu quero dedicar essa aula para o meu 8º MA, né? Eles vão fazer uma provinha e pedir, tia, faz uma aulinha lá de período composto por coordenação. Então tá aí a aula para vocês, viu, Giovana? Então olha só, vamos relembrar primeiro o que é um período composto, né? Até chegar no início do 8º ano, né, você faz a análise de período simples, que é aquele período que tem a presença de um verbo apenas. O período composto é quando eu tenho 2 verbos ou mais. E aí, esse período composto, ele pode ser por coordenação ou pode ser por subordinação. Subordinação é o período que a gente vê com mais detalhe a partir do 9º ano. Mas eu resolvi colocar os dois aqui para vocês conseguirem entender pela diferença, né? O período composto por coordenação é porque há o quê? Uma independência entre essas orações. Quando eu falo entre as orações, porque olha o exemplo aqui. O aluno adquiriu o livro e depois leu à noite. Eu tenho quantos verbos? Tenho o verbo adquirir e tenho o verbo ler. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. A primeira oração é essa daqui. O aluno adquiriu o livro, né? Minha primeira oração. Depois leu à noite. Essa daqui é a minha segunda oração. E aí nós vamos analisar o seguinte. Quando eu falo coordenação, é uma independência sintática. A subordinação é só lembrar. Vocês em casa aí, vocês são subordinados a quem? Ou pelo menos deveria, né? Ao pai, à mãe. Então, a questão de hierarquia, há uma dependência. Então, no período composto por subordinação, as orações, elas estabelecem uma relação de dependência entre si. E aí, com vários tipos, né? Lá no 9º ano, nós vamos estar vendo. Período composto por subordinação. Orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais, né? E no meu período composto por coordenação, eu tenho as orações coordenadas sindéticas, que são as orações coordenadas que possuem o quê? As conjunções, como essa daqui. E tenho também o período composto por coordenação com orações assindéticas. É só observar, esse A aqui, ele é um prefixo de negação. Se sindéticas são as orações coordenadas que possuem conjunção, as orações coordenadas assindéticas são as que não possuem. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, o aluno adquiriu o livro. Aí nós vamos para aquela sintaxe básica. Qual é o sujeito? O sujeito aqui é o aluno, né? Tem um sujeito simples porque eu só tenho um núcleo. Quem adquire, adquire algo. O que ele adquiriu aqui? O livro. Eu tenho alguma preposição entre o verbo e o complemento? Não tenho, né? Lembrando que o não pode ser preposição em hipótese alguma. Então, se eu tenho um verbo e tenho um complemento e não há preposição entre um e outro, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e o livro vai ser o quê? O objeto direto, tá? Depois leu à noite, né? Quem leu à noite? Né? Eu tenho um sujeito ali, o aluno. Quem lê... eu esqueci de colocar aqui, sabe o quê? Vou repetir só para vocês conseguirem entender melhor. E depois leu o livro à noite. Esse advérbio aqui, ele não vai fazer diferença aqui na minha análise, não. Então, aí ele leu, quem lê, lê algo. Tenho preposição entre o verbo e o complemento? Eu não tenho. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho o quê? Um objeto direto. E aí, quando eu falo que a oração coordenada é uma oração com independência sintática, o que eu estou falando? Eu estou falando de elementos sintáticos. Sujeito, verbo transitivo direto, complemento nominal, predicativo do sujeito, todas aquelas, né, nomenclaturas que nós já conhecemos. Aqui, por exemplo, eu tenho um sujeito. Eu preciso recorrer a essa outra oração para eu reconhecer o meu sujeito aqui? Não. Aqui eu tenho um verbo, né? Eu preciso recorrer à minha segunda oração aqui, ó, depois ler o livro à noite, para encontrar o complemento desse verbo?
Também não. Então, aqui dentro dessa primeira oração, eu tenho todos os componentes sintáticos. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho o complemento. Aí, vamos pular aqui para... Deixa eu apagar aqui. Pular aqui para o nosso quadro ao lado. Olha a diferença. O aluno diz que faltará amanhã. Também é um período composto? Também é um período composto. Você tem o verbo dizer e o verbo faltar, né? Então, se eu tenho um verbo aqui e um outro verbo aqui, essa é a minha primeira oração e essa aqui é a minha segunda oração, né? E aí eu corto. Isso aqui agora, neste momento, não nos interessa, porque primeiro a gente tem que aprender o período composto por coordenação. Então, por que eu estou usando isso aqui? Só para vocês conseguirem entender pela diferença. Qual é o sujeito aqui de o aluno disse? Essa é a primeira oração. O sujeito é o aluno. E o verbo disse. Quem diz, diz algo. É um verbo transitivo direto. Agora, repara bem. O complemento desse verbo, porque quem diz, diz algo. O complemento desse verbo está aqui dentro dessa primeira oração. Repara que aqui, ó, eu tenho também um período composto, porque eu tenho dois verbos, mas aqui, na primeira oração, eu tenho todos os elementos. Tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o complemento. Aqui eu tenho o sujeito, tenho o verbo, mas está faltando o quê? O complemento. O complemento desse verbo é toda essa outra segunda oração, né? Então, isso daqui, que nós vamos ver lá no 9º ano, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela é objetiva direta? Porque ela é o complemento desse verbo aqui. Então, reparem, essa oração, ela tem o quê? Dependência sintática da segunda. Porque aqui o sujeito está aqui, o verbo, e cadê o objeto? O objeto está lá na segunda oração. Diferente dessas aqui. Você tem o sujeito, você tem o verbo e tem o complemento. Você não precisa da outra oração. A mesma coisa, ó. Ele leu. Quem lê, lê o quê? O livro. Tem o verbo aqui, tem o objeto aqui. Então, essas orações do período composto, elas não dependem uma da outra, né? Ah, eu preciso do objeto que está lá na outra oração. Não. Há tudo aqui dentro, está tudo aqui. O sujeito, o verbo e o objeto. Aqui, por exemplo, não está. Você tem o sujeito, tem o verbo, e aí você precisa pegar lá na segunda oração o quê? O objeto. Então, essa é a diferença para a oração coordenada, onde não há dependência sintática, e oração subordinada, quando há dependência sintática. O que nós vamos estar vendo na nossa próxima aula é o quê? Que essas orações coordenadas, né, as nossas conjunções, porque é a última classe gramatical que nós vamos aprender, né? As conjunções são conectivos, né? Quando eu falo conectivo, eu lembro do quê? De conectar. Então, você tem essa oração e tem essa outra, né? Então, assim, para você criar um único período, você usa as conjunções para estar fazendo esse elo aí entre a primeira e entre a segunda oração. Mas nós vamos ver também o quê? Que a conjunção, ela liga orações, como essas daqui, ó. Você tem orações que aqui você tem um verbo, aqui você tem outro. Mas ela liga também elementos com a mesma função sintática, né? E aí, o nosso período composto por coordenação, nós temos o quê? As conjunções aditivas, que dá a ideia de adição, as alternativas, alternância, as adversativas, ideia de oposição, as explicativas, de explicação, e as conclusivas, de conclusão. Então, nas orações coordenadas, nós temos esses tipos de orações coordenadas, onde nós vamos estar usando a conjunção para estar ligando aí essas orações ou esses elementos sintáticos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, comenta aí no vídeo, se não entendeu, que eu gravo para vocês de novo. Beleza? Valeu, até a próxima aula.